Relembrar para não repetir. O sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial é o tema de uma exposição que começa amanhã em São Paulo. Por fotos, textos e depoimentos de sobreviventes, a mostra faz uma viagem até os campos de concentração do Holocausto. Objetos, fotos, a história de um massacre. Para Nanette Koenig, caminhar pelos corredores da exposição sobre o Holocausto é remexer lembranças de horror, feridas abertas na alma de quem foi prisioneira num campo de concentração nazista. Todo sobrevivente tem os seus pesadelos, é inevitável. Você não pode perder uma família inteira sem ficar com sequelas. Nanette tinha 14 anos. No campo de concentração, encontrou Anne Frank, de quem foi colega na escola. As duas chegaram a conversar sobre o diário que Anne escreveu no período em que ela e a família viveram confinados, escondidos dos nazistas. Ela era um esqueleto, poída, as roupas poídas, ela nem aguentava de pôr as roupas, estava num cobertor, tremendo de frio. Nanette foi libertada em abril de 1945 pelas tropas inglesas, depois de 2 anos de tortura. Acho que sobrevivi porque não morri, não tem outra palavra. Porque não tinha mais, esses ossos não tinha, estavam salientes, daqui não tinha mais nada. Quanto você pesava? Primeira vez que eu já tinha comido uma coisa, 32 quilos. A exposição, idealizada por 3 jovens uruguaios, no Brasil ganhou novos elementos. Começa no pré-guerra, contando a escalada de Hitler. Depois mostra os guetos criados nas cidades para isolar os judeus. E em seguida, a barbárie. Os horrores dos campos de concentração, onde 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Parte do material veio de museus da Europa e de Israel. Fotos históricas, cartas e objetos de sobreviventes. É uma história feita de imagens sempre muito fortes. Nesta exposição, as mais chocantes ficam atrás desta parede, que tem pequenos orifícios. Esta que eu estou vendo agora mostra centenas de corpos esqueléticos empilhados numa vala comum. Para ver cenas como esta, é preciso tomar a decisão de olhar pelo visor. A ideia dessa exposição é a reflexão. E como vem muitos jovens, então nós não queremos assim chocar demais, contar a história de uma maneira bem educativa, informativa, e em cenas assim mais fortes nós procuramos deixar nesses visores para aquelas pessoas que queiram visualizar um pouco o que foi aquele terror, aquele drama. Na saída, uma lista com 500 nomes, os sobreviventes do Holocausto que viveram no Brasil. O de Nanette está lá. Também o de Ben Abraham. Aos 85 anos, ele ainda preside a Associação Mundial dos Sobreviventes do Nazismo. Como jornalista, escreveu 15 livros sobre o assunto, para lembrar o que para ele não pode ser esquecido. Para que, aprendendo do passado, nós podemos viver com dignidade no presente e preparar um futuro melhor para nossos filhos, nossos netos. Tem que servir como um alerta para que nós sejamos vigilantes. Kinderlach mit groß Geschick, azoi zog ich echon. Vers wird gicher von euch kennen nivre, der bekommt a